Olá, gente, tudo bom? Estou novamente com vocês aqui. Nós já vimos a nossa primeira aula, Prolegômenos, que trata especificamente das primeiras palavras introdutórias sobre o nome teologia sistemática, o conceito de teologia sistemática e o envolvimento da doutrina da revelação na elaboração da chamada teologia sistemática. Esse curso é Teologia Sistemática 1, ou seja, a primeira teologia sistemática introdutória que você está tendo aqui no curso, então são conceitos básicos e fundamentais para você compreender melhor o ensino reformado sobre teologia sistemática, ok? Este curso é um curso ministrado pelo Seminário Digital Reformado. Eu sou o pastor João França, sou ministro da Palavra e Sacramentos na Igreja Presbiteriana do Brasil e nós estamos aí dando aula e ministrando esse curso a vocês pelo Seminário Digital Reformado. Lembrando a você que se matriculou neste curso, ele também oferta a você um certificado de conclusão, tá bom? Então, depois que você concluir esse curso de Teologia Sistemática 1, você receberá especificamente um certificado desta disciplina, Teologia Sistemática 1. Aí vem a 2, a 3, a 4, se você quiser seguir a sequência, nós estaremos trabalhando as sistemáticas, ok? Muito bem, então nós temos aí, hoje nós vamos tratar sobre a Escritura. Claro, a teologia sistemática, ela se ocupa primeiramente com a Escritura. A Escritura, ela é a fonte de revelação da igreja e a igreja precisa ter conhecimento da Escritura. Você que está neste curso, você quer melhorar a sua pregação, o seu ensino, a sua aula de escola dominical, você deverá primeiro entender que o seu primeiro passo é ir até a palavra de Deus, até a Escritura, para construir a sua teologia. Conforme nós já vimos que Deus se revelou nas obras da criação e da providência, o nosso estudo de hoje se concentrará no registro desta revelação divina, ou seja, nós estudaremos as Escrituras Sagradas como um todo, e de forma geral, e de forma lacônica. Não é um curso específico sobre bibliologia, isso será um curso à parte que será também oferecido pelo Seminário Digital Reformado. Okay? Consideraremos os aspectos mais importantes das Escrituras nesta aula. A Escritura ela é a fonte da revelação de Deus desejada e dada por Deus ao homem. Né? Nesse caso, a igreja que recebe esta revelação. Nos focalizaremos na inspiração e autoridade das Escrituras, na infalibilidade, inerrância e a canonicidade dela. Ok? Muito bem. Comecemos com o conceito de inspiração e autoridade das Escrituras. A inspiração. O que é inspiração? Veja, o termo é impróprio para aquilo que visa designar ou descrever. Isso porque o termo não seria inspiração, soprar para dentro. Mas o termo, na verdade, é expiração, soprar para fora. Pois foi isso que Deus fez conosco. Ele soprou a sua palavra, a sua revelação na palavra. O que entendemos por inspiração como sendo a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens, separados por Ele mesmo, a fim de registrarem de forma inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo esse registro na única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. Ou seja, a Escritura é a base de todo conhecimento verdadeiro, você encontra nas Escrituras, porque ela é dada pelo próprio Deus. É a Escritura que interpreta o mundo que te cerca, é a Escritura que oferece os outros fundamentais da fé, é a Escritura que te orienta para o culto a Deus, é da Escritura que nós temos todos os princípios de nossa vida. De acordo com o Novo Testamento, a doutrina da inspiração diz respeito a Deus soprar a sua revelação nas páginas das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, vai dizer que Deus, porque Deus, ele foi quem inspirou. Toda a Escritura é inspirada. A palavra lá, theopneustos, tem a ver com soprada. O leitor deve também saber que existem várias teorias a respeito da inspiração. Usamos o termo inspiração porque ele comumente ficou gravado nas ideias de teologia sistemática. Então, hoje você estuda basicamente inspiração sobre esse nome, inspiração, e não expiração, né? Muito bem. Então, precisamos conhecer que há várias teorias sobre inspiração. A primeira concepção de inspiração, as propostas de inspiração, está aí. A concepção de inspiração dinâmica. Algumas pessoas acham que a doutrina da inspiração consiste em um ditado, onde Deus dinamicamente falou ao escritor sagrado, palavra por palavra,
ponto por ponto de toda a Bíblia. Existe essa concepção em muitas pessoas, né? E essas pessoas elas acabam indo por essa direção. Mas essa concepção ignora a existência de estilos variados nas escrituras e negam a possibilidade de um ditado. Por exemplo, nós temos um curso aí sobre, aqui também estará disponibilizado em breve, um curso sobre interpretação da escritura, onde nós vamos ver especificamente o gênero literário, a estrutura literária da Bíblia, onde vários gêneros e estilos literários são colocados diante de nós. Veja, a escritura ela apresenta vários estilos literários de cada escritor do mesmo da mesma, né? Então, quem escreveu a escritura, de fato, escreveu de acordo com as suas competências e capacidades, claro, guiados pelo Espírito Santo. E nós vemos isso, por exemplo, em 2 de Pedro, capítulo 3, versos de 13 a 16, onde Pedro menciona que algumas pessoas pegam o estilo de Paulo, a maneira própria de Paulo escrever, que tem assunções difíceis de compreensão, que eles pegam esses textos e distorcem para a própria condenação deles. Pedro, ele reconhece que Paulo tem um estilo próprio de escrever as suas cartas, diferente do estilo de Pedro de escrever as suas. Ambos são distintos no estilo, mas a mensagem ela é a mesma. Para alguns a mensagem é mais clara no vocabulário de Pedro, para outros a mensagem é mais difícil na abordagem paulina. Isso é importante a gente em nossa mente. Uma outra concepção é chamada concepção de iluminação, né? Uma outra ideia equivocada que geralmente ouvimos é que inspiração é a mesma coisa que iluminação. Isso acontece geralmente na pregação. Você está pregando na igreja, ensinando na igreja, o pastor está lá pregando de maneira entusiástica. Você, nossa, o pastor estava inspirado. Não, ele estava iluminado. Há uma diferença entre iluminação e inspiração. Sendo apresentada a ideia de que os autores humanos das escrituras fossem apenas homens iluminados e nada mais do que isso. Um poeta escreve uma poesia, ele é iluminado, ele não é inspirado. Assim, os autores da Bíblia, segundo essa ideia, eles são meramente homens que escrevem sobre isto. Então, essa concepção, ela acaba dando esse problema, né? Oferece essa dificuldade a nós, ok? Seguindo. Muito bem. Ainda temos a concepção da inspiração plenária. Nós devemos acreditar que a inspiração da Escritura está em toda a Bíblia, então ela é plenária. Não são algumas partes que são inspiradas e outra não. O conceito de inspiração plenária, desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo que foi registrado foi por vontade de Deus, 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro capítulo 1, verso de 20 a 21. Em ambos os textos você verá que a ênfase está na inspiração dada por Deus e no segundo caso você terá os autores escrevendo sendo movidos pelo Espírito Santo, como diz Pedro. A concepção de inspiração verbal, né, também ela é presente e geralmente se combina a inspiração plenária e verbal, elas caminham junto. Plenária porque toda a escritura e verbal porque de fato aquilo que Deus falou é registrado também na escritura. Essa concepção deve ser aceita como verdadeira, pois entendemos que Deus falou sua palavra por meio dos autógrafos originais, a sua mensagem. Né? Você tem 2 Samuel 23, 2, Jeremias 1, 9, Mateus 5, 18 e 1 Coríntios 2, 13. Em todos os textos verá a ênfase de que Deus falou a sua palavra e ela é registrada, ela é trazida apenas para ser preservada em texto escrito. Isso nos leva para a nossa terceira proposição da nossa aula de hoje, o cânon das Sagradas Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na seção terceira, ela diz o seguinte, que os livros geralmente chamados de apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura e não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos. E aí você tem várias referências, aí Lucas capítulo 24, verso 24, verso 44, Romanos 3, verso 2 e 2 Pedro 1, 21. Isso nos leva primeiro para a definição de cânon. A palavra cânon é uma mera transliteração do termo grego canon.
Canon, que significa aqui vara, reta, regra, régua, regra, ela é uma palavra usada como referência para indicar a autoridade suprema da Bíblia sobre a vida dos cristãos. Ou seja, refere-se aos livros que compõem a Bíblia conforme conhecemos. Uma definição mais lexical nos informa que a origem da palavra canon é derivada de uma raiz semítica do assírio canu, ugarítico, canu, hebraico kenar, ou kemer. A caner aqui, nesse caso, na língua hebraica, ocorre 61 vezes em todo o Antigo Testamento e é sempre empregada no sentido literal. E você pode ver vários textos, como 1 Reis, capítulo 14, verso 14, Jó 40, verso 21, Isaías 36, verso 6, Isaías 42, verso 3, Ezequiel 40, versos 3, 5 e 7. Significando assim cana, ou planta que era usada para medir ou para pautar. Também é usada no sentido de uma balança, Isaías 46, verso 6. E também a cana para traçar os cestos, os bastões de retos, né? Esta palavra cânon se indica a nossa regra, o nosso limite, ainda mais o nosso padrão, sendo todos esses sentidos aplicados à palavra de Deus. Então a Bíblia é o nosso padrão, é a nossa regra, né? É aquilo que nós nos guiamos, é por onde nós nos guiamos. Veja, os que formam, né, a Bíblia, né, os livros que formam a Bíblia, exceto os livros apócrifos, são a nossa regra de fé, o padrão que devemos sempre seguir. Então, qual é o padrão que você vai seguir no curso de Teologia Sistemática 1, professor João França? A resposta é a Escritura. A Escritura é o nosso padrão, a Escritura é a nossa regra. A Escritura é a nossa regra maior. Aliás, tudo que nós ensinamos na igreja deverá sempre seguir a ideia de que a Escritura é a nossa regra, é o nosso padrão. A estrutura canônica do Antigo Testamento. E aí nós levamos agora para a organização da estrutura do cânon. A Bíblia ela possui dentro de sua disposição canônica 8 seções, sendo 4 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. Nós vamos nos deter, neste momento, sobre o Antigo Testamento e sua estrutura canônica, sua formação, sua disposição, no que respeita aos livros e classificações. Nesse caso, o Antigo Testamento ele é dividido da seguinte maneira dentro da estrutura judaico-cristã. Livros do Antigo Testamento, eu tenho lá Lei, que são o Pentateuco, 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois eu tenho 5 livros de poesia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. Eu tenho 12 livros de histórias, né, históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E nos profetas eu tenho 17 livros proféticos, classificados como profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zacarias, Sofia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Aqui não apareceu não, mas tem Malaquias lá embaixo. Ok? Muito bem. Na disposição dos livros do Antigo Testamento, no texto hebraico. Quando o Senhor Jesus ele ressuscita dentre os mortos, há uma cena em Lucas que menciona 2 discípulos que estavam caminhando, os famosos discípulos de Emaús. Estavam conversando entre eles, entristecidos e tal, e aí Cristo se apresenta até eles, vem até eles e começa a dialogar com eles. No final, Cristo se apresenta para eles, se revela para eles e assim, chamam eles de nécio, de tolos, por não crerem em tudo que a Escritura diz, porque ele disse que a Escritura havia profetizado todos esses eventos, eles deveriam crer naquilo que estava escrito nos profetas, na lei, nos profetas e nos salmos. Essa estrutura que Jesus faz menção é a estrutura em que é organizada a Bíblia hebraica. Então a Bíblia hebraica é organizada da seguinte maneira: lei, profetas e escritos. Lei, Torá, profetas, Nevim e escritos, Ketuvim. Na lei eu tenho Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como nós temos na Bíblia judaico-cristã. Os profetas, eu vou ter lá os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores que nós conhecemos. E os Ketuvins são os livros poéticos, os salmos, por isso que Jesus faz menção aos salmos, Provérbios e Jó. E os 5 rolos, os chamados Meglot, né?
o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté, Eclesiastes, e um terceiro grupo é livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias, que é uma obra só, e Crônicas. Nós temos o livro de Samuel, também é um livro só, como o livro de Reis e como o livro dos Crônicas, né? Ok? Muito bem. Aí eu tenho agora a estrutura canônica do Novo Testamento. Nós podemos dizer que a estrutura e a organização do Novo Testamento são simples, conforme podemos ver no quadro como segue. E aí você tem os livros do Novo Testamento da seguinte ordem, né? Evangelhos, eu tenho Mateus, Marcos, Lucas e João. Um detalhe importante, nós também temos um curso em processo no nosso Seminário Digital Reformado sobre Introdução ao Novo Testamento, tá bom? E aqui você vai ter lá a ordem aqui de Evangelhos, depois eu tenho História, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e as epístolas. As epístolas eu vou ter Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E na profecia nós vamos ter o livro de Apocalipse. Essa disposição canônica que você conhece é uma disposição que está organizada na literatura cristã, ou a obra cristã, ou o testamento cristão. O Novo Testamento ele envolve a nós a continuidade de toda a progressividade da revelação, sendo o clímax dessa revelação. Então, essa é a primeira disposição que você tem dentro de conhecendo a Escritura. Isso é a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ok? Ficamos por aqui, nós nos vemos na nossa próxima aula, continuando o estudo sobre a doutrina da Escritura como um processo revelacional de Deus, registrado de maneira única e indispensável na palavra de Deus escrita.